Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Clicou, vendeu, o seu classificado digital. Muitos casais tentam engravidar e não conseguem devido a alguns problemas biológicos. Mas além deles, nós temos os problemas psicossomáticos. Não entendeu muito bem o que é isso? Então fique atento agora no programa TPM que nós vamos esclarecer para você. Olá pessoal, hoje eu e Veranice estamos aqui recebendo José Luiz Ferrari, ele que é psicoterapeuta clínico e vai nos esclarecer, gente, por que alguns casais tentam tanto engravidar, não tem problema biológico e não conseguem. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O que acontece? Vamos primeiramente organizando aqui o nosso programa, né, Vera? Pois é, pondo ordem. Existem alguns problemas biológicos que não permitem esses casais de engravidarem, né? Isso mesmo. Então, quais são esses problemas biológicos, primeiramente? A primeira coisa que a gente tem que definir é o que é fertilidade e o que é infertilidade. Tá? A fertilidade é a possibilidade que o casal tem de promover o encontro entre um óvulo e um espermatozoide e, posteriormente, levar o desenvolvimento embrionário. O que seria a infertilidade? Exatamente o contrário. Quando existe, por alguma razão, a incapacidade do espermatozoide estar encontrando o óvulo. E aí existem vários fatores que poderiam estar gerando esse não encontro. Tá? Em termos biológicos, o que nós teríamos? O principal fator é a obstrução tubária, com relação ao oviduto, que é o canalzinho por onde o óvulo deveria passar. Percorrer, exato. Só que existem determinados fatores que podem gerar obstrução, inclusive bilateral. Por exemplo, se a mulher teve alguma infecção, alguma doença venérea, como sífilis, gonorreia, isso pode promover o fechamento desse oviduto e, posteriormente, o óvulo não vai conseguir passar. A segunda principal causa é a deficiência em termos de ovulação. A mulher não consegue promover a postura ovular. E aí o que acontece? E normalmente tem como causa a atuação de determinados hormônios. Ela não conseguindo ovular, não adianta ela ter relação, o espermatozoide vai chegar, mas não vai encontrar absolutamente nada lá para fecundar. Ainda com relação a causas femininas, nós temos a chamada endometriose, tá? Nós temos ovários policísticos, nós temos alteração na forma do útero, e isso, de certa forma, faz com que o útero não seja receptivo para depois estar gerando um novo ser. E nós temos também as causas masculinas. Por exemplo, a varicocele, que seria uma alteração da vascularização do testículo. O indivíduo do sexo masculino pode estar produzindo, por exemplo, uma quantidade muito baixa de espermatozoide ou simplesmente não produzir nada, que seria a azospermia e oligospermia. Certo. Alguns espermatozoides não têm a motilidade correta, que seria a capacidade de movimentação, e, portanto, ele não vai encontrar o óvulo. Temos um professor aqui que explica direitinho todas essas coisas, né, Luciana? E vamos aproveitar isso para engatilhar uma pergunta que eu acho que todo mundo tem muita dúvida. Todas essas causas biológicas, digamos assim, apesar de todos os avanços da medicina, a gente sabe que para a maioria delas hoje existem soluções ou cirúrgicas ou hormonais, mas mesmo quando tudo isso é tentado, não conseguimos chegar a 100% de êxito. O que ainda trava que a medicina não consegue resolver isso? Perfeito. Na verdade, olha, a gente tem que se basear numa estatística. De cada 10 casais que tentam engravidar, normalmente 2 não conseguem. Tá? E o que a gente pode chamar de infertilidade? Infertilidade é quando o casal tenta engravidar por pelo menos um ano e não obtém sucesso. Aí a gente já poderia pensar num tratamento para esse casal. Uma outra estatística, em relação aos casos de infertilidade, 30% tem como causa a causa feminina. A mulher não consegue porque tem determinado problema, tá? Certo. E na maioria das vezes é a mulher que se sente mais responsável por estar gerando um filho ou uma filha.
30% se deve ao fator masculino, mas 30% se deve ao fator homem, o marido e a esposa, e os últimos 10%, para completar os 100%, se deve a causas desconhecidas, que a gente poderia chamar de causas psicossomáticas ou ainda causas psiconeuroendócrinas. É aí que eu quero chegar, porque existem casais que são perfeitamente normais, não tem problema biológico nenhum. Todos os exames se reviram de ponta cabeça e mesmo assim não conseguem. Não consegue. Isso se deve realmente a quê? Na verdade, você tem vários fatores, né? Aí cada caso é um caso. Na verdade, todos se encaixariam no que a gente poderia chamar de uma resistência inconsciente à gravidez. Será? Que isso é inconsciente, a pessoa está buscando, mas ela não. Será que ela não tem uma maturidade para isso? Será que ela não tem uma... Não é só questão de maturidade. Você falou, ela está buscando. Mas será que ela está buscando de fato isso? Vou colocar alguns exemplos. A mulher de hoje, ela já está atuando no mercado, já há muito tempo no mercado, que antes, sem querer parecer ser machista, mas que antes era ocupado por indivíduos basicamente do sexo masculino. O que acontece? Várias dessas mulheres hoje, elas evitam ficar menstruadas para não interferir na vida profissional. Exatamente. O que vai acontecer? Esse bloqueio está indo contra o natural dela. O natural dela, ela teria que estar ovulando e menstruando pelo menos uma vez por mês. Isso no futuro pode estar gerando algum tipo de problema. Dentro da psicossomática, nós temos outros exemplos. No caso da endometriose. Tá? O que é a endometriose? É quando o endométrio, que é uma camadinha bem fininha no interior do útero, passa a se localizar em um outro local, fora daquela área. Existem casos onde já foram encontrados esse tipo de tecido específico no pulmão. Nossa! Mas isso se encaixaria como psicossomático ou é uma questão física? Não. Biológica? Sim, na verdade, o que seria o psicossomático? Seria a mente atuando sobre o corpo. Sim. Tá? No caso específico da endometriose, a mulher estaria longe da essência dela, que seria a essência feminina. Tá? E aí, em função disso, pode existir diferentes tipos de alterações. Esse exemplo que eu dei é apenas um. Ela pode, por exemplo, estar alterando a quantidade de muco cervical. O que é o muco cervical? É uma substância meio que viscosa que no período onde ela não está ovulando, ele está presente, mas no período que ela está ovulando, ele tende a desaparecer para que o espermatozoide possa subir. O que acontece muitas vezes, e até por uma indução inconsciente, esse muco passa a estar presente mesmo no momento que ela está ovulando. Então, seria até uma barreira psíquica ou psicológica para estar evitando uma possível gestação. Vamos dizer assim, esses são dois casos que você citou super interessantes, mas a gente conhece também casos em que o casal faz todas as alternativas até partir para a inseminação artificial, que são as soluções apresentadas depois de todos os tratamentos, tem filhos através dos métodos de fertilização e depois consegue engravidar normalmente nas próximas vezes, né? Então, vamos fazer assim, fica essa pergunta porque a gente tem um recadinho do nosso patrocinador e você responde logo na sequência, assim fica todo mundo aí esperando por nós. Se você, concessionária, ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu, está perdendo tempo em vendas. As maiores de toda a região anunciam no maior classificado. O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês. Para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar. E você que quer comprar um carro, não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu. Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio. Ganhe tempo e dinheiro. Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br, o seu classificado digital. Equipamentos da mais alta tecnologia, aliados a excelentes profissionais, só poderiam dar nisso. Eu fiquei muito contente com a depilação luz intensa pulsada da Fisioforma, porque eu economizei tempo e dinheiro, porque se você for fazer as contas no longo prazo, você acaba gastando mais até indo no salão todo mês, né? E o resultado foi muito bom, eu tô assim sempre pronta para tudo. Reserve também o seu horário na Fisioforma.